Olá, turminha do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de Geografia do Ceará. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda de hoje, 27/10/2020. Disciplina Geografia do Ceará. Conteúdo: atividades econômicas das cidades e o Ceará atual. Atividade páginas 157, 158, 160, 164 e 165. Atividade extra que vocês poderão estar fazendo até a próxima aula, páginas 167, 168, 170 e 171. O comércio. O comércio é uma atividade bastante antiga que começou com as trocas, nas quais se dava o que se tinha e recebia-se o que não possuía. Então, esse era o comércio. Era fruta para cá, peixe para lá, cesta para cá, machadinha para lá, até que apareceu a moeda e mudou tudo. No início, o comércio era feito entre pessoas que moravam perto uma das outras. Depois, a ser realizado entre vilas que ficavam numa mesma região. Daí, com o aperfeiçoamento dos transportes e das comunicações, passou a acontecer entre países e depois até mesmo entre continentes. E seguindo esse modelo comercial, os países hoje importam, eles compram o que não produzem e exportam, eles vendem aquilo que conseguem produzir em abundância. O Brasil, por exemplo, importa, o Brasil compra petróleo, trigo e algodão e exporta. O Brasil vende calçados, castanha de caju e lagosta. No Ceará, os próprios produtores se encarregam de divulgar seus produtos para que o consumo seja maior, enquanto os comerciantes levam as mercadorias aos consumidores, encarregando-se de sua distribuição. Observe a imagem. Então, essa imagem ela está mostrando o comércio, uma troca. A feira livre, por exemplo, apesar de ser uma atividade comercial antiga, continua sendo muito utilizada, principalmente no interior do estado. Então, em algumas cidadezinhas do interior do estado, ainda é possível ver essa feira livre, que é essa atividade comercial bem antiga, mas que ainda vem sendo muito utilizada. As feiras mais famosas no Ceará estão localizadas em Crato, São Benedito, Serra da Ibiapaba, Jaguaribe e Cascavel. Nos bairros da periferia de Fortaleza, nas cidadezinhas do interior, o comércio acontece através de pequenos estabelecimentos, como mercearias, bodegas, quitandas, feiras, mercadinhos e lojinhas. Já nas cidades maiores, os shopping centers, os supermercados e as grandes redes de loja concentram a maior movimentação comercial, oferecendo quase tudo no mesmo lugar. Observe essa imagem. Essa imagem é uma imagem de um shopping. A atividade industrial. Indústria é toda atividade humana que, através do trabalho, transforma matéria-prima em um produto. Uma árvore que é derrubada em uma floresta
pode ser transformada em móveis. O algodão plantado no sertão pode ser transformado em fios, tecidos e, por fim, roupas. No Ceará, a indústria se apoia em 3 fortes segmentos. Quais são esses segmentos? O têxtil, fios e tecidos de algodão, o de calçados e o de beneficiamento da castanha de caju. Observe a imagem. Então, essa imagem ela está mostrando uma indústria têxtil. A atividade industrial. A indústria têxtil é a que mais se destaca devido à grande quantidade de matéria-prima as asseguradas pelos produtores de algodão no interior. A larga produção de tecidos tem impulsionado a indústria de confecções, que assumiu o lugar de destaque entre as exportações cearenses. Também se destacam no Ceará as indústrias de laticínios, de doces, de óleo de caroço de algodão e a pesqueira, espalhada pela região metropolitana de Fortaleza e por municípios como Crato, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Canindé e Quixadá. Observe a imagem. Então, essa imagem é do Distrito Industrial em Maracanaú. Quem somos e quantos somos? Somos um estado que caminha em direção ao futuro. Temos um povo hospitaleiro que luta e trabalha na construção de uma cidadania plena. O povo brasileiro é um dos mais mestiços do mundo, resultado da fusão de índios, brancos e negros, resultado de toda essa mistura. Da união de índios e brancos nasceu caboclo, de brancos e negros nasceu mulato, e de negros e índios nasceu o cafuzo. A formação do povo brasileiro teve início no século XVI, com a chegada de portugueses e africanos, e se intensificou a partir dos séculos XIX e XX, com a vinda de imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães, entre outros. Todos esses contribuíram para a intensa miscigenação responsável pelo nascimento de uma identidade diferenciada dos demais povos sul-americanos. Observe a imagem. Então, essa imagem ela está mostrando a mistura dessas raças. Essa mistura de povos e culturas contribuiu para o surgimento da cultura brasileira, na qual a regionalização de hábitos se apresenta de muitas maneiras. Isso pode ser observado nos aspectos físicos, na maneira de falar, nas preferências alimentares, nas crenças e costumes e nas várias manifestações artísticas. De acordo com dados do IBGE, vivem no Ceará cerca de 9.022.477 de pessoas, número atualmente já um pouco maior. A maioria dessa população localiza-se no litoral e em quantidade bem menor no interior. O estado do Ceará segue como o 8º estado mais populoso do Brasil. É o segundo mais populoso da região Nordeste. Ou seja, o estado do Ceará é o 8º mais populoso do Brasil. Já na região Nordeste, é o segundo estado mais populoso, ficando atrás apenas de Bahia. Um dos fatores responsável pelo aumento da população nos centros urbanos é a migração do campo para as cidades.
As secas e a esperança de uma vida melhor fazem com que muitas pessoas abandonem o campo em busca da cidade. Então, um desses fatores que é responsável pelo aumento da população nos centros, principalmente nos centros urbanos, é a migração das pessoas que saem do campo para virem para a cidade. Para quê? Em busca de uma vida melhor. Então, isso faz com que essas pessoas abandonem o campo e venham para a cidade. A maioria desses migrantes, ao chegar à cidade, encontra uma realidade bem diferente daquela que imaginava, pois na maioria das vezes fica sem moradia e emprego e passa a integrar a população dos moradores de rua. Alguns municípios cearenses se destacam por serem bastante populosos, como é o caso de Fortaleza, uma das principais metrópoles brasileiras e importante centro industrial, comercial e turístico do Nordeste. Observe na tabela abaixo a relação dos 10 municípios mais populosos do Ceará, de acordo com a estimativa do IBGE. Então, segundo o IBGE, esses municípios são os mais populosos do Ceará. Vamos ver quais são eles: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca, Maranguape, Iguatu e Quixadá. E ao lado nós temos os municípios menos populosos do Ceará. Vamos ver quais são eles: Jati, Senador Sá, Altaneira, Hererê, General Sampaio, Potiretama, Baixio, Pacujá, Grangeiro e Guaramiranga. O Ceará conectado com o mundo. Você já pensou como os homens se comunicavam antes da invenção da escrita? As pessoas se comunicavam através de sinais, gestos, posturas e desenhos. O ser humano sempre sentiu a necessidade de se comunicar. Por isso foi criado aos poucos diversas formas de se colocar em contato com o seu semelhante. O Ceará está presente em várias partes do mundo através dos produtos que exportamos. Em cada pedaço do mundo há um cearense que foi estudar ou trabalhar. Nossa música, dança, culinária, artesanato e muitos outros produtos estão presentes em vários locais do planeta. O mundo também está presente no nosso estado. No Ceará, podemos encontrar pessoas de diversos países. Além de imigrantes, podemos contar com a presença de turistas que visitam nossas belas praias e adquirem nosso rico artesanato. Estamos conectados com o mundo via internet, televisão, revistas, livros e jornais. De qualquer parte do Ceará, podemos nos comunicar com qualquer país do planeta. Um dos primeiros meios de comunicação utilizado pelo homem foi o correio. Depois foi inventado o telégrafo, os jornais, revistas, cinemas, telefones, rádios, televisão, satélite artificial, fax, a internet, o aparelho celular e etc. Então, um dos primeiros meios de comunicação que foi utilizado pelo homem foi o correio, e depois vieram as outras invenções. Todos esses meios de comunicação ajudam a unir pessoas e comunidades. Em nosso estado, contamos hoje com agências de correios e telégrafos, alguns jornais, revistas, várias estações de rádio AM e FM e estações de televisão na capital e também no interior. Temos também provedores de internet e operadoras de TV a cabo.
Fortaleza e a maioria das cidades do Ceará são servidas por operadoras de telefonia fixa e operadoras de telefonias de celular. Então, aqui no Ceará, são servidas por essas operadoras, tanto de telefone fixo como de telefone celular. Dentre essas empresas, nós podemos citar a Oi, a TIM, a Claro e Vivo. Graças às inovações tecnológicas, o Ceará pode falar com todos os estados do Brasil e está conectado com o mundo, além de dispormos de grandes jornais que circulam em todo o estado, como o Povo, o Diário do Nordeste, o Estado. Temos outros jornais de circulação local e alguns online. E agora vamos praticar nossa atividade das páginas 157, 158, 160, 164 e 165. E agora vamos para a correção da página 157. Das trocas de objeto ao aparecimento da moeda, o comércio também cresceu em relação à sua localização. Deu uma pequena explicação sobre o crescimento do comércio. Inicialmente, as pessoas trocavam seus produtos. Depois passou a ser feito entre vilas, mais tarde entre as cidades e países. 2. Relate com suas palavras como aconteceu o comércio, compra e venda entre países. Os países compraram o que não produzem e vendem aquilo que conseguem produzir. Página 158. Terceira questão, é uma resposta pessoal de vocês, tá? Quarta questão, você já comprou algum produto importado? Qual? O Ceará exporta calçados, castanhas de caju, babaçu. Por sua vez, importa televisores, computadores, brinquedos. Aqui na quarta questão, como está perguntando se você já comprou algum produto importado, a tia colocou que o Ceará exporta e o que importa, tá? Mas aí é uma resposta pessoal de vocês. Vocês podem colocar a resposta de vocês. Sexta questão. Observando as imagens da página 121, responda. Qual a diferença de mercadorias vendidas na feira e no supermercado? Na feira, elas são vendidas nas pequenas cidades, elas são vendidas nas mercearias, nas bodegas, nas quitandas, nas feiras, nos mercadinhos e nas lojinhas. E nas grandes cidades, onde é que elas são vendidas? Nos shopping centers, nos supermercados e grandes redes de loja. Página 160. Primeira questão. Que produtos industriais você utiliza na escola? Lápis, caderno, livro, caneta e borracha. 2. Registre com suas palavras o que é indústria e dê um exemplo. A indústria é o local que transforma a matéria-prima em produtos. Por exemplo, a árvore é transformada em móveis. Mas a segunda questão também pode ser uma resposta pessoal de vocês, tá? A tia só colocou uma dica. Terceira, no Ceará, a indústria se apoia em 3 fortes segmentos. Quais são? Têxtil, calçados, castanha de caju. E agora vamos para a página 162. Primeira questão. É uma resposta pessoal de vocês. 164. Primeira questão. Qual a cidade que mais se destaca em população no estado em que você vive? Por quê? Fortaleza, que é a cidade com maior área de influência regional e possui a terceira maior rede urbana do Brasil em população, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. É um importante centro industrial e comercial. Página 165. A primeira questão, o item A, é uma resposta pessoal de vocês. O item B.
Onde há mais pessoas, no interior ou no litoral? No litoral. O item C também é uma resposta pessoal de vocês. E essa foi a nossa aula de hoje, a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho. Coloquem nas páginas a data e a palavra corrigido, como sempre fazíamos na nossa sala. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.